Hoje nós vamos falar de comportamento alimentar. Ana, a forma como a gente se relaciona com a comida é muito importante. Eu vou tirar o óculos, depois na hora de ler eu coloco de novo, porque tá fazendo sombra. Ó, tá lá. São 7 horas e eu vou começar. Essa semana de desafios que eu propus é para melhorar a nossa relação com a comida, algumas estratégias que a gente pode usar para melhorar a nossa saúde, melhorar a forma como a gente se relaciona com o nosso próprio corpo e tudo que isso pode causar de benefício para nós. E para hoje eu pensei e me programei para falar sobre comportamento alimentar. O comportamento alimentar, ele é muito ligado a como a gente se relaciona com a comida. Existe uma linha que tornou muitos alimentos como vilões. Tem muita gente que tem medo de comer arroz, por exemplo. Tem muita gente que tem medo de comer batata. E a gente acredita, né, dentro da nutrição comportamental, que não existe nenhum alimento que seja proibido. Tomar uma água. Não existe alimento proibido. Existem alimentos que a gente deve tomar cuidado ou comer de uma outra forma, aliar com uma proteína e fazer com que isso melhore, otimize os resultados. Dentro da nutrição comportamental, é falado muito sobre comer consciente. Como que a gente se porta diante de um alimento, não vilanizar mesmo, não colocar nenhum alimento, nem mesmo os doces, como proibidos. Porque a partir do momento que a gente coloca tal coisa é proibido, nosso cérebro imediatamente começa. É proibido, tem que comer. É proibido, tem que comer. Aumenta essa vontade e a gente vai gerar uma compulsão. A gente vai querer comer muito aquele alimento, porque ele está sendo tratado como proibido. Nessa hora, é a hora que mais importa que a gente tenha consciência com relação ao como eu vou me comportar diante desse alimento. Por exemplo, eu, Amanda, gosto muito de sorvete. Muito mesmo. E quando eu penso em tomar sorvete, eu não posso trazer para casa, porque se eu trouxer para casa, eu vou me comportar de uma forma compulsiva com ele, eu vou comer demais. O que eu faço? Eu vou na sorveteria, compro um sorvete e tomo. Porque dessa forma, eu adquiro uma segurança com relação à compulsão pelo sorvete que eu gosto muito. Não é proibido, lógico que não, mas ele é inadequado para ser comido todos os dias. Então são estratégias que dentro da nutrição comportamental a gente usa para não tornar um alimento como proibido, como indevido. Nada é proibido. Eu vou olhar aqui o roteirinho que eu fiz só para não me perder. Alimentar-se dentro do conceito comer para se nutrir. Comer alimentos nutritivos, com bastante nutrientes, vitaminas, minerais, fibras, proteína, carboidrato, lipídios. E comer é um ato social. Então, quando a gente faz uma dieta e para de comer alimentos, por exemplo, uma pizza, comer pizza é social. Ninguém come uma pizza sozinho, então a gente compra uma pizza para comer em família ou comer entre amigos. A partir do momento que a gente come como um ato social, é importante que a gente não exclua isso da nossa vida. Por exemplo, o fazer uma marmita para levar na festa de aniversário. É ter a consciência de que naquele dia do aniversário você vai comer a comida do aniversário, mas sem comer compulsivamente, sem comer exageradamente. É ter consciência de comer moderadamente aquilo que naquele dia é apropriado. Comer alguns alimentos fazendo escolhas. É sempre pensar nisso. Fazer escolhas saudáveis.
Comer... Olha, eu não enxergo, vou ter que pôr o óculos. Outra coisa que a gente sempre fala é o lance de comer, saber diferenciar o sinal de fome e o sinal de saciedade. Quando a gente tem fome, a gente fica se sentindo fraco, o estômago dá uma roncada. E isso é um sinal de fome. A gente sabe que tá um tempo sem comer. Será que tá todo mundo sem ouvir? Alguém me diz se todos estão ouvindo, por favor? Não tá ouvindo? O áudio tá bom. Tá bom? Vou continuar então. Então, um sinal de fome é muito importante. A gente ouvir os sinais do nosso corpo. Deu o sinal de fome, comer. Comer comidas apropriadas. Outra coisa é com relação a sinal de saciedade. Fez um prato, se sentou para comer. Começou a comer conscientemente, levando o garfo na boca, mastigando muito bem, engolindo, dando tempo para o estômago avisar o cérebro que você começou a se alimentar. A partir do momento que o estômago já começou a comunicar, começou a fazer todas as conexões e tal, você começa a se saciar. Quando você come muito rápido, o estômago não tem tempo de avisar o cérebro, e aí esse tempo de saciedade, ele demora a chegar. E por isso que muita gente acaba comendo muito mais porque come rápido. O ideal é que se coma devagar e conscientemente. Prato na mesa, talher, põe na boca, descansa o talher, mastiga esse alimento. A hora que engoliu, pega outra colherada ou garfada e come. Esse é o ideal do comer consciente, para dar tempo do nosso corpo entender que nós começamos a comer. E aí a gente vai começar a sentir sinais de saciedade. E respeitar os sinais de saciedade é tão importante quanto respeitar os sinais de fome. A saciedade ela vai chegando e você vai começar a se sentir cheio e satisfeito, e não se apegue ao negócio de guardar comida para comer mais tarde. Não precisa comer tudo que tá no prato. Aquele lance que as mães diziam antigamente, tem que limpar o prato. Não tem que limpar o prato. A gente saciou, parou. Porque se a gente não respeita o sinal de saciedade do nosso corpo, a gente tá desrespeitando o que o corpo tá informando para nós. É ideal quando saciou, parou. Guarda comida, come em outro momento quando der fome, ou se for pouquinho, joga fora. O ideal não é jogar fora, tá? Mas respeita sempre os sinais do corpo, é muito importante. Outra coisa, restrições alimentares autoimpostas ou imposta por terceiro. Por exemplo, quando você procura um nutricionista, e o nutricionista impõe para você que você vai fazer uma dieta restritiva, excluindo N alimentos. A partir do momento que você recebeu essa informação, o seu cérebro, ele recebe isso como não vou fazer. Eu não vou fazer porque eu não gosto de tratar com coisas com proibições. A partir do momento que a gente se proíbe, isso gera uma compulsão e a gente vai querer comer exatamente aquilo que foi proibido. Por quê? Porque a gente gosta do proibido. Na verdade, a gente não deve proibir. Deve usar essas estratégias de, por exemplo, não trazer para casa. Você comprou, comeu, larga lá. Não traz para casa. Trouxe para casa em um momento de compulsão, vai comer. Come, porque a gente tem disso. O doce, o salgado. Tem gente que gosta mais de doce, tem gente que gosta mais de salgado, mas é assim. Outra coisa que eu gosto muito de falar é fazer escolhas. Qual é seu objetivo? É emagrecer? Tá bom. Então vamos
vamos observar. Esse é seu comportamento alimentar diante da comida. O que você acha da gente colocar dia sim, dia não, até chegar num momento em que você consiga espaçar esse tempo? E isso é outro comportamento que a gente não exclui isso da dieta e ela vai te ajudar a contornar essa compulsão que geraria uma proibição. Proibição gera compulsão. Fique claro para todo mundo. A partir do momento que está proibido, vai gerar uma compulsão. Então, não se proíbam de nada. Outra coisa, comer como um aspecto social, que é igual eu falei da pizza, é um comer que gera prazer. O fato de fazer dieta, ou que o dieta é uma palavra que quer dizer exclusão, né? Para mim, dentro do meu conceito, exclusão é para quem tem alguma patologia ou realmente alguma restrição diante de uma patologia, tá? Então, uma alergia alimentar, você exclui o alérgeno. Uma diabetes, você exclui o açúcar e os carboidratos refinados. Na hipertensão, você tem que diminuir o sal. Então, assim, isso deve fazer uma dieta, mas com relação à reeducação alimentar, que é um processo para emagrecimento, exclusão não é o ideal. Então, vou voltar para a dieta. Então, se você tá lá num processo de mudança de hábitos para emagrecimento e você gosta muito de comer alguma coisa frita, vai lá e prepare esse mesmo alimento de uma forma que ele fique muito semelhante. Eu vou exemplificar com um frango que eu faço, que eu adoro. Você tempera, você prepara, você põe os temperinhos frescos, põe cebola, põe alho, põe páprica, que eu adoro. Então vai lá e prepara esse frango e faça ele da forma que ele fique mais parecido. Pra mim, ele fica bem parecido quando ele é assado, porque ele forma aquela casquinha e tal. Porque eu tô exemplificando porque eu fiz uma dieta de restrição por conta da alergia do Joaquim. Então, porque eu estava em dieta de restrição, eu não precisava comer mal. Eu precisava comer bem. Aquele momento, para mim, gerou um prazer em que eu fiz um alimento de uma forma saudável e que eu poderia comer, mas que visualmente ele ficou muito bom. Então, o frito, por exemplo, ele fica... A aparência do assado e do frito é muito parecida. Visualmente, a gente gosta. Outra coisa ligada a visual, a gente come com os olhos. Serve a mesa, coloca o lugar americano, coloca talheres bonitos, coloca um prato bonito. Come com os olhos primeiro, come conscientemente, olha para tudo isso e vê como é que o seu corpo tá se relacionando com essa comida. E você vai perceber que você vai conseguir se relacionar melhor realmente. A dizer para na hora que tem que parar, porque você tá ali, você preparou esse ambiente para que você realmente consiga se portar diante disso. Vamos lá para outra página. Uma pergunta que eu quero que vocês pensem muito e depois, se quiserem me contar na caixinha, vai ficar bem interessante. Quantas dietas você começou e não conseguiu chegar ao fim? E quantas vezes nessa dieta você perdeu peso e voltou a engordar? Isso é uma coisa que a gente precisa pensar e muito, porque a maioria das pessoas já fez 1000 dietas. E o fato de fazer muitas dietas, o corpo acaba se acostumando com isso e o metabolismo fica mais lento. Então, por isso, o reconstruir o hábito de se alimentar, o comer bem é muito importante. Para a gente ter a ciência de que comer é um ato social e de nutrição. A gente precisa comer para se nutrir, sim, mas a gente precisa ter consciência de que comer é um ato social. Então a gente precisa comer bem, mas comer moderadamente, fazendo escolhas saudáveis e também escolher o momento de comer as coisas que não são tão saudáveis. Porque a nossa vida, eu adoro falar isso, a nossa vida não é uma linha reta. A gente tem um monte de altos e baixos. E o importante é respeitar que quando tá aqui no baixo, a gente pode comer.
moderadamente. A hora que tá lá em cima, mantém a linha. Come bem, come saudável, come folhas, verduras, frutas. Mas quando tiver aqui embaixo, permita-se. Eu gosto muito de dizer isso, permita-se. Porque se você se permite, você vai ter força para voltar. Vamos lá. Falei da atenção plena. Outra coisa que eu acho interessante. As crianças, quando nascem, eles têm esse sinal de fome e saciedade perfeitos. E nós, com o passar do tempo, vamos modificando isso, justamente fazendo aquilo com o filho, de come, raspa tudo, come o prato. Por isso que hoje em dia, a nutricionista, na introdução alimentar, tem um papel importantíssimo de explicar para os pais que o momento de começar é geralmente antes da fome desesperadora e o momento de parar. As crianças, a hora que começam a ser alimentadas, parou, né, a fome, elas começam a virar o rosto, abaixar a cabeça e fazer o para-brisa, né, o limpador de para-brisa com as mãos. Então, eles têm o centro de fome e saciedade muito perfeitos. E nós estragamos o nosso ao longo do tempo, não respeitando isso em nós. Mas é possível reconstruir, é possível ter atenção quando a gente come, é possível a gente pôr atenção em cada uma das refeições que a gente faz para que a gente reencontre o nosso centro de saciedade e de fome. Esse lance de respeito com a gente mesmo faz com que a gente consiga se respeitar, não só com relação aos alimentos, a gente respeita o nosso corpo e respeita a nossa família, a gente começa a aprender a respeitar todo mundo que está ao nosso redor. Eu queria propor um exercício, porque já tá dando tempo. Vou propor um exercício para vocês fazerem, começando a fazer hoje, e depois vocês se lembram, é um exercício que a gente aplica na nutrição comportamental. Eu vou ler, tá? Você vai pensar em todos os alimentos que você gosta muito, os que você considera saudáveis e os não saudáveis. Mas pense neles sem julgamentos. Se deve comer ou não. Se seus alimentos favoritos. E nesse alimento você vai citar seus alimentos favoritos. Começando da maçã ao brigadeiro, do frango assado à pizza, do sorvete ao suco de abacaxi. Lista todos esses alimentos e depois você vai pegar uma caneta e circular os alimentos que você considera perigoso ou proibido, que geram medo ou ansiedade. E aí, a hora que você fizer o círculo, você vai escolher um desses alimentos que você circulou. Você vai comprar e vai escolher não comê-lo. Ele vai ficar lá na sua casa e para ficar um tempo. E aí, num momento adequado, você escolhe comer. E quando você escolher comer, se você quiser me relatar depois qual foi o comportamento de comprar e não comer, e depois, na hora de comer, uma coisa que estava guardada na despensa, isso é lidar com o comportamento e saber que pode comer e saber escolher o momento. É bem interessante fazer esse exercício. Eu vou deixar ele escrito depois aqui para ficar mais fácil para vocês. E eu vou responder as perguntinhas agora. Deixa eu ir lá. Ai, Jesus. No começo para ver o que todo mundo perguntou. A Ju diz que tem vício por coisa doce. A gente pode usar esse vício por doce e trocar pelo consumo de frutas, consumir mais frutas e comer o doce quando a vontade for genuína. Aí a Jande colocou de raspar o prato. É cultural, né? A gente... tem que comer tudo que tá no prato, tem que raspar o prato. A Ana falou, meu maior sorvete de chocolate. Ana, a gente come o sorvete lá na sorveteria e não leva para casa. Tenta fazer isso, nada é proibido. Tenta colocar na cabeça que nada é proibido, porque quando a gente torna alguma coisa proibida, não é legal. Deixa eu ver.
Milhões de dieta, nunca nem comecei porque eu sei que não dou conta. O social é o que complica exatamente isso, mas é entender como se comportar no social e como voltar pro plano, Jande, é muito importante fazer isso. E a gente não faz social todo dia, né? Aí a Ana, sempre começo, firme 2 vezes, acabei ganhando tudo novamente. Esse é o efeito rebote. A gente faz dieta muito restritiva, fica um tempo em dieta, mas ninguém consegue, porque dieta, ninguém consegue levar ela por muito tempo. E aí dá um efeito rebote, a gente engorda tudo de novo. E isso é o que deixa o metabolismo confuso e inadequado para perder e ganhar peso e funcionamento. A gente, eu gosto de tudo que não devo. Exercício de consciência, Ju, é muito bom. Elô vai ficar salva a live, vai sim. A Karen, o como até ficar super cheia, vou falar sobre isso. É muito importante a gente comer respeitando a saciedade. E a Karen tem filho, então eu vou falar, Karen, quando a gente come respeitando a nossa saciedade, respeitando o tempo de digestão e tal, os nossos filhos observam isso e eles vão aprender pelo exemplo. Então é muito importante você começar a entender seu sinal de saciedade para dar o exemplo para o seu pequeno. Gabi, a quarentena tá deixando fora do prumo a maioria de nós. Na verdade, acho que não tem quem não esteja fora do prumo, né? É bem interessante aliar sempre a uma terapia ou uma meditação. Tudo isso nos coloca dentro de um prumo que também não é um prumo normal, a gente não sabe quando isso tudo vai acabar, mas a gente fica pelo menos mais consciente quando a gente foge do prumo e medita, ora, dentro daquilo que a gente acredita, da nossa crença, nos traz para um prumo, né? Eu sei que não é normal, hoje ninguém tá normal, mas nos traz para um estado de consciência em que a gente consiga fazer as escolhas. A Jande, família grande, Amanda, todo dia social. Não, aqui não tem dessa, não. Aí, ó, eu como 2 pratos no jantar. Mas lá você amamenta, geralmente quem amamenta tem uma fome que tem vontade de comer parede, gente. Vocês não têm noção. Ó, eu vou falar a palavra. É comportamento. Então, a primeira palavra para ganhar a consultoria é comportamento. Anotem. Eu adorei a participação de vocês. Vou deixar a live salva. Aí, ó, amamenta, é isso. Mais fome no jantar. Então deixa eu responder mais. A fome no jantar é geralmente a hora que o corpo faz assim, ó. Chegou no fim do dia, trabalhei, fiz tudo que eu tinha que fazer. É por isso, é meio que um movimento compensatório, tá? Amanda que utiliza o DIU. Aí o DIU, ele dá uma alterada, Gabi, a gente precisa conversar mais especificamente. Então, levar marmita no evento, Karen, eu acho assim, ó. Por que levar? Qual é o objetivo em levar? Você tem uma alergia restritiva, que eu sei que tem por aí, que não pode comer a comida do evento, aí tudo bem. Não tem alergia, né? Não tem nada restritivo que te impeça. Come conscientemente no evento, entendeu? Escolhe, por exemplo, no evento tem salgadinho, frito e assado. Come o assado, que é um pouquinho melhor. Ou tem saladinhas. Come saladinhas. Tem que dar uma... São 20 minutos. Passou rápido, né? Passou bem rapidinho. Prometi que ia ser rápido. Já passou, ó, 25 minutos. Eu vou deixar salva a live. Eu agradeço muito a participação de vocês. Foi muito legal. E eu tenho muitas ideias bacanas para essa semana. Eu vou deixar o exercício escrito para vocês fazerem. E lembrem da palavra, tá bom? Um beijo. Tchau, gente.